Olá, graça e paz! Sejam bem-vindos em nosso canal Palavras de Fé. Para nós é uma alegria estar com você. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você e com toda a sua família. E mais uma vez nós estamos recebendo aqui em nosso canal nosso querido pastor Jeremias Vale, da Igreja Presbiteriana de Santo Antônio da Platina. Seja bem-vindo, pastor. É uma alegria, irmão Julinho, estar aqui no seu canal. Amém. E podermos falar sobre a Bíblia, o que é muito importante, que é um prazer também. O cristão e os últimos dias. Tema de fundamental importância para o cristianismo atual. O cristão e os últimos dias é um tema que, durante a história do cristianismo, sempre foi atual. E sempre será atual. O cristão, ele sempre vive na iminência da volta de Cristo. Ou seja, o cristão tem que esperar a volta de Cristo a qualquer momento. Porém, em todas as eras e em todas as gerações, aconteceram coisas que deram indício da volta de Jesus. O próprio apóstolo Pedro já falava sobre a volta de Jesus, né? E os demais apóstolos também, tanto que João, o apóstolo, ele vai terminar o livro de Apocalipse dizendo: Maranata, vem logo, Senhor Jesus. Então é um tema recorrente nas Escrituras. Estar sempre preparado. Sempre preparado. Na verdade, nós vivemos em tempos singulares, irmão Julinho. Tempos singulares porque hoje nós já podemos perceber os sinais da volta de Cristo em vários âmbitos. O primeiro âmbito é o âmbito cósmico, ou seja, nós, ao olharmos para o que está acontecendo no cosmos, nós podemos perceber que alguma coisa há de diferente. Não que não houvesse no passado, porém, a frequência destes sinais que vemos no cosmos, eles estão com maior intensidade e com maior potência. Os sinais hoje são mais evidentes. Mais evidentes e mais frequentes. Assim também como na natureza. Quando olhamos a natureza no próprio planeta Terra, melhor dizendo, nós vamos ver que há coisas que estão estranhas. Não que não acontecessem terremotos, tsunamis, doenças, epidemias, pandemias. Isso sempre aconteceu na história da humanidade. Porém, a frequência e a letalidade destas coisas, a intensidade, tem aumentado, o que nos faz ver nisto, inclusive, alguns sinais da volta de Jesus. Porém, existem sinais que passam batidos. A maioria das pessoas param aqui e esquecem de ver sinais sociológicos, ou seja, de olhar para a sociedade e para a própria igreja, para ver onde estão os sinais da volta de Cristo na sociedade e inclusive na própria igreja. Será que essa sociedade está preparada, pastor Jeremias? Irmão, eu gostaria de dizer, nas palavras do apóstolo Paulo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, eu vou ler na Bíblia a mensagem, que diz assim: o Espírito deixa claro que à medida que o tempo passa, alguns desistirão da fé para seguir ilusões demoníacas ensinadas por profissionais da mentira. Esses impostores mentem tão bem que há tanto tempo que perderam até a noção da verdade. Então, até o versículo 13 eu posso perceber que Timóteo recebe de Paulo uma instrução que para nós hoje faz talvez até mais sentido do que para Timóteo. Verdade. Né? Porque olha, esse aqui é um dos sinais. Agora, será que a igreja está preparada para a volta de Cristo? Será que o mundo está preparado para a volta de Cristo? Bom, pelo que diz 1 Timóteo capítulo 4, eu acredito que não. Porque veja, o Espírito deixa claro que à medida que o tempo passa, alguns desistirão da fé para seguirem ilusões demoníacas ensinadas por profissionais da mentira. Agora veja, as mentiras, elas têm duas vertentes aqui, elas têm duas fontes. A primeira fonte são os demônios. Então, são mentiras demoníacas. Segunda questão do fato da fonte
ela também é ensinada e propagada por um profissional. Mas um profissional. Quem são esses profissionais, pastor? Agora, como eu posso discernir o que é um profissional? Bom, aqui nós vamos entrar no âmbito. Qual é a regra de fé que nos orienta no caminho cristão? Onde nós encontramos a verdade sobre Deus, sobre o ser humano e sobre a nossa felicidade? Bom, os profissionais vão falar do bem-estar. A Bíblia vai apontar para Deus. A Bíblia é como uma bússola e ela aponta sempre para o Criador, nunca para a criatura. O Criador é o fim de todas as coisas e o ser humano só encontra o sentido da vida quando ele está salvo pelo Criador, quando ele é salvo pelo Criador. Quando ele busca saciar a sua sede com outras coisas, ele entra nesta questão aqui, ó, de pessoas que estão desistindo da fé, ou seja, já não creem mais em Cristo. Há uma grande apostasia. Então, desistir da fé é deixar de seguir a Cristo, mas seguir sendo religioso. Isso é uma apostasia. E isso sempre aconteceu. Veja, na época do rei Ezequias, na época do rei Josias, tanto é que o povo seguia cultuando a Deus, mas faltava o quê? As escrituras. Agora imagina, quando você tira as escrituras do povo, sobra o quê? Ritual e costume. Agora, o pragmatismo e tantas outras coisas. Exatamente. Quando você tira as escrituras, fica o ritual e o costume, você tem que substituir a mensagem. E que mensagem você substitui? Os profissionais sempre foram muito bons nisso. Eles substituem a verdade das escrituras por uma mensagem humanística. Não uma mensagem que glorifique a Deus, mas uma mensagem que massageie o ego. E os moralistas? Os moralistas, eles entram também nessa questão, pois eles também substituem as escrituras por uma salvação por uma moral elevada. Agora veja, será que alguém seria salvo pelo moralismo? O próprio apóstolo Paulo vai dizer não. E veja, ele cita o seguinte, ele vai citar os mandamentos, mas ele vai ter um que vai confrontá-lo, porque os outros mandamentos são evidentes. Não roubarás, não matarás, isso é evidente, não é? É um mandamento que se vê. Porém, ele vai dizer, não conheceria pecado, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, ele usa o âmbito de onde somente Deus conhece, que é o foro íntimo. Aí é que os moralistas se perdem, porque eles agradam aos olhos, mas e o que está dentro? Esse era o problema dos fariseus. Por fora, cumpridores, aparentemente. Por dentro, cheios de ossos de mortos. Uma religião de aparência. De aparência, exatamente. E olha, o texto ainda prossegue dizendo, esses impostores mentem tanto e há tanto tempo que perderam a noção da verdade. O apóstolo Paulo chega a chamá-los de impostores. Exatamente. E estão no nosso meio. Por isso são impostores, né? Agora, se eles mentem, são profissionais, eles são bons no que eles fazem. Se eles mentem, significa que eles não falam a verdade. Mas eles têm um público cativo. Aí é que entra o apóstolo Paulo, também quando ele vai nos falar algo interessante, de que nós temos uma pedagogia que nos previne contra isso. Qual que é a pedagogia que o apóstolo Paulo nos previne? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele vai dizer assim, olha só. Vamos a partir do versículo 10, ele vai dizer, você tem sido um bom discípulo meu. Viver reflete meu ensino, estilo de vida, orientação e fé, constância, amor, paciência, problemas e sofrimento. O sofrimento com a dor que senti em Antioquia, Icônio e Listra, você também sabe que Deus me resgatou. Qualquer pessoa que queira viver para Cristo enfrentará problemas. Não há como evitá-los. Homens inescrupulosos e traidores continuarão explorando a fé, mas são tão enganados quanto as pessoas que eles enganam. Enquanto eles existirem, as coisas irão piorar. Agora veja,
Aqui o apóstolo Paulo também desnuda essas pessoas. Ele está falando isso. Porém, quando nós vamos ainda um pouco mais adiante, ele vai dizer, a partir do versículo 14, mas não se permita intimidar por causa disso. Persevere no que você ouviu e aprendeu com integridade dos seus mestres, afinal, você recebeu as Escrituras como leite. Não há nada como a palavra de Deus, escrita. Primeiro, olha só, para que foi a Bíblia escrita? Para mostrar, olha só, o caminho para a salvação, por meio da fé em Jesus Cristo. Amém. Por isso a Bíblia é o texto base do cristão. Por isso a Bíblia é o texto áureo da pregação. Por isso não existe cristianismo sem Bíblia. O cristão e a Bíblia, eles estão tão unidos que nós precisamos da Bíblia para iluminar nossa mente e nossos caminhos. Como diz o Salmo 119, né? Luz. Então, 105. Lâmpada, né, para os meus pés. E luz para os meus caminhos. Amém. Então, e ele ainda prossegue. Por que a palavra de Deus é pedagogicamente útil para a nossa vida? Porque, olha, ele prossegue dizendo, cada parte da Escritura é inspirada por Deus e útil de um modo ou de outro. Então não é apenas uma parte da Bíblia, toda ela é. Para mostrar a verdade e denunciar a nossa rebelião. O ser humano, em si mesmo, ele tende a ser rebelde contra Deus. E onde entram as Escrituras? Elas entram, em primeiro lugar, para nos confrontar, elas entram para denunciar o nosso erro e corrigir o nosso erro. Por isso, aqui diz, para denunciar nossa rebelião, corrigir nossos erros e ensinar como viver o caminho de Deus por meio da palavra. Então, esta é a função pedagógica da Bíblia. Forjar o caráter do ser humano. Exatamente. Tem esse poder. Exatamente, fortalece. Então a palavra de Deus, ela serve para isso. Amém. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tanto que se nós vivermos a nossa vida cristã alheios à palavra, sem valorizá-la como ela merece, sem demandar o respeito que ela merece, porque é a palavra inspirada de Deus, nós seremos presa fácil para os enganadores. Por que os enganadores são tão prósperos em todos os aspectos? Se você ver uma mensagem de uma exposição bíblica, ela não tem tantos likes quanto uma mensagem de, como que eu direi, uma mensagem que fale do potencial humano. Autoajuda. Da autoajuda. Motivacionais. Autoajuda, motivacional. As pessoas criticam muitas das vezes a autoajuda, mas é a água que elas bebem. Veja, quando a Bíblia é explicada, talvez o meu ego não seja afagado, talvez eu seja confrontado. Talvez eu não tenha uma mãozinha na minha cabeça, mas eu estou sendo repreendido em minha rebeldia. E isto não é ruim. Isso As é maravilhoso. pessoas não gostam, a maioria das pessoas não gostam desse confronto. O ser Exato. humano egoísta que Exatamente. ele não vai gostar quando o pregador pega pesado ali, quando o pregador prega de fato a Bíblia. Mas sempre foi assim. Se você olhar para os profetas, de que forma eles morreram? Os apóstolos. João Batista. Exatamente, como eles morreram. Então, basicamente, o mundo, ele tende a se ofender com a mensagem da cruz. Tanto que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz ele, pois a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, porém para nós é poder de Deus. Amém. Então a mesma palavra que para um é loucura, para outro é poder. Então, nós temos que nos apegar a esta palavra. Por quê? Olha só, porque o próprio apóstolo Pedro, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer a partir do versículo 14 de 2 Pedro capítulo 3, do perigo que é rejeitar a Escritura. Nós já vimos, né, na primeira carta de Paulo a Timóteo capítulo 4, que há pessoas que são profissionais da mentira.
e que aí não somente são profissionais, não somente são boas em enganar, mas também têm ajuda demoníaca. Isso. E existem pessoas que se fundamentam na verdade, que foi o segundo texto que nós lemos, que foi o de 2 Timóteo. Agora, aqueles que deliberadamente não querem se aprofundar, em primeiro lugar, em seu relacionamento com Deus, em seu crescimento espiritual e em seu crescimento na palavra de Deus, serão presas fáceis. Olha o que Pedro diz. Ele diz assim: portanto, meus amigos, isto é o que eu deixo a vocês, que vocês devem esperar. Façam o possível para que sejam encontrados vivendo em pureza e paz. Interpretem a restrição paciente do nosso Senhor pelo que ela é, salvação. Nosso bom irmão Paulo, que é muito sábio nesses assuntos, refere-se a isso em suas cartas e escreveu a vocês essencialmente a mesma coisa. Algumas coisas que Paulo escreve são difíceis de entender. Pessoas irresponsáveis que não sabem o que dizem distorcem seus ensinos o tempo todo. Eles fazem o mesmo com o restante das Escrituras, mas o prejuízo será deles. Uma outra tradução diz assim: o amado irmão Paulo escreve coisas difíceis de entender que os indoutos e inconstantes, pessoas que não sabem o que estão falando e não têm firmeza na fé. Aí você veja que a firmeza da fé está fazendo falta aqui. Eles são inconstantes. Por quê? Porque estas pessoas vão buscar a orientação de suas vidas não na Escritura, mas em homens, em pessoas. Por isso elas deixam de ter um crescimento que é ambivalente, que é o crescimento na graça e no conhecimento. Por isso Pedro diz: quanto a vocês, meus amigos, estão bem advertidos e fiquem atentos para que não caiam ou vacilem por causa desses mestres pervertidos. Cresçam na graça e no entendimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado pela sua participação. Foi muito importante esse momento, esse tempo, e a gente aprendeu bastante. E esse assunto a gente precisa voltar mais vezes para dar continuidade, porque aqui, como diz, tem muito pano para manga. Tem muito pano para manga. Então nós falamos aí questão de 18 minutos, 20 minutos, mas poderíamos estender... questão de horas. Aqui, exatamente, né? Questão de horas. Então são vários vídeos que a gente pode... Uma série, né? Uma série, podemos... Inclusive, posso fazer um convite? Pode fazer, fica à vontade, então, pastor. Você que está nos ouvindo e vendo, está acompanhando o canal, se você deseja fazer alguma pergunta de fundo bíblico, ou você tem alguma dúvida, ou gostaria que tratássemos de algum ponto, você pode estar mandando tua mensagem. Isso. E aí nós podemos estar respondendo a tua pergunta, ou podemos estar tratando do assunto sugerido, tá bom? Então, irmão Julinho, muito obrigado pela oportunidade. Para mim é um grande prazer estar aqui com o irmão. Prazer é todo nosso também, pastor, Deus e com certeza abençoe. os nossos amigos que nos acompanham. Fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, Amém. tchau. Tchau, tchau.